Sejam bem-vindas a mais uma entrevista do nosso podcast Projeta Mulher. Agora eu estou aqui com Michele, que é fisioterapeuta, carinhosamente agora mesmo apelidada de distribuidora de currículos. Dona da gargalhada mais gostosa que você ouvirá hoje. Se você se formou e está desempregado, ou se você quer fazer transição de carreira e não sabe como, hoje você vai aprender a meter as caras e fazer acontecer com essa mulher. Porque ela tem uma história sensacional. Primeiro que hoje ela mora aqui na mesma cidade que eu, Maceió. Ela não é daqui, não tem família aqui, não conhecia ninguém. E um belo dia ela veio aqui passar 2 dias de férias. Pegou uma famosa lista telefônica, listas amarelas. Você hoje que vive aí no Instagram reclamando, não sabe o que essa mulher fez. Eu quero que você resuma pra gente como foi essa história da lista telefônica, que você distribuiu alguns currículos e que você veio parar aqui. Então, na verdade, eu estava de férias em Aracaju, na época eu morava em Campinas, em São Paulo, estava terminando minha especialização, e de férias resolvi distribuir uns currículos. Então, a família do meu cunhado mora aqui em Maceió e ele estava de férias, eu disse, posso ir aí? Ele disse, venha. E eu comecei a distribuir currículos. Quando acabei voltando para Aracaju, entraram em contato comigo, aí você pode vir fazer entrevista? Eu disse, posso. Quinta-feira pode ser? Pode. Aí eu vim uma quinta-feira, fiz a entrevista e ao final a gestora da clínica disse, você pode começar quando? Eu disse, quando é que você precisa? Ela, segunda-feira. Eu disse, segunda-feira eu estou aqui. E eu aceitei o trabalho sem ter onde morar e sem conhecer nada aqui em Maceió. Eu adoro uma novela mexicana! Conta mais. Quando eu cheguei, voltei para Aracaju, aceitei a proposta de trabalho, voltei para Aracaju e comecei a fazer os contatos. Eu disse, gente, eu não conheço ninguém, não tenho onde morar. E aí descobri que tinha uma colega minha que tinha se formado comigo na faculdade, morando aqui, consegui o contato dela. E ela disse, oi, amiga! Quanto tempo? Oi, sumida! Tem um sofazinho? Isso, e aí ela disse, não tem problema, pode vir, compre a passagem, me disse qual era o número da poltrona dela, eu comprei do lado dela, e eu vim no domingo de madrugada, cheguei 4 horas da manhã, 7 horas da manhã eu estava trabalhando. Menina, então foi o emprego que fez, no caso, a sua vida. Hoje mora aqui, é casada, tem filha, mas tudo veio dessa experiência nessa clínica. Exatamente. Aí eu comecei, eu sempre tive o desejo de dar aula também, então fui me ambientando, né? Permaneci trabalhando na clínica e fui descobrindo onde tinham as faculdades de fisioterapia e comecei a procurar as oportunidades, né? Algumas tinham processo seletivo, outras receberam meu currículo e aí depois de 6 meses eu fui chamada para a primeira faculdade. Existe caça a oportunidade e faz oportunidades. É o clássico, vai lá e faz, Isso, não espera. Aqui em agosto de 2005 e em fevereiro de 2006 eu estava trabalhando já na faculdade, né? Como supervisora de estágio. E aí foi quando eu iniciei na vida acadêmica. O marido surgiu onde na história? A mãe dele morava no meu prédio. Ai, vizinha, manda um bolinho pra mim. Morava no meu prédio. E aí eu conheci muito tempo depois, né, ele, e continuei atendendo e iniciei aí na vida acadêmica. E hoje sigo fazendo os dois. Então, tanto atende em clínica quanto trabalha. É professora, coordenadora? Sim, sou professora, já fui coordenadora de curso, né? Hoje eu estou só em sala de aula. Quando eu assumi a coordenação de curso, eu sempre tive contato com o paciente, porque eu sempre fui professora de estágio, né? E depois que eu migrei para a sala de aula, e na pandemia foi quando eu assumi a coordenação, e aí foi quando eu deixei os estágios e fiquei só em sala de aula. E os atendimentos hoje eu atendo em domicílio, né? Perfeito. Eu ia até te perguntar, assim, se você pudesse enumerar, você tem quantos anos de carreira? Eu vou completar 19 anos agora. 19 anos, então já tá maior de idade, já tá mocinha essa carreira de físio. 3 marcos na sua carreira, consegue eleger assim? Olhem, o primeiro, né, foi essa vinda para cá, né, tão inesperada, assim, eu realmente não esperava, jamais imaginei, até porque não tinha ninguém aqui, né, em Salvador ainda tinha meu irmão, né, que era família, assim,
A outra foi quando eu consegui realmente ir para a docência, né, que era um desejo que eu tinha desde a faculdade, então eu tinha essa inspiração dos meus professores. Você planejava, Michele, isso? Tem assim, eu quero ser professora. O que é que eu preciso fazer para ser professora? Sim. Mestrado e tal. Você tinha essa visualização? Sim, né? Como eu já tinha esse desejo, né, tanto na área que eu queria seguir na fisioterapia, quanto na docência. Então eu fui, né, programando. Então eu fiz a especialização na área que eu queria, no hospital que eu queria, eu fiz no Hospital de Clínicas, lá na Unicamp, em São Paulo. Isso com certeza me abriu muitas portas, né? Porque é um sobrenome profissional, né? Uma experiência grande. E na docência a mesma coisa, né? A gente não tem, na formação de fisioterapeuta, a gente não tem nada voltado para o ensino. Acredito que as grandes profissões, né, que de bacharelado não tem, né? Então a gente tem que procurar mesmo as formações específicas voltadas para a docência no ensino superior. Então eu sempre busquei isso e as capacitações na área que eu queria atuar, né? Então os cursos, né, na área que isso, na verdade, se complementavam, né? Tanto a parte clínica quanto a docência. E um terceiro marco. Então, primeiro a vinda, segundo essa questão da docência. Então, sempre as conquistas com os pacientes, né? Então, assim, eu sempre falo, né, que fisioterapia, muitas pessoas dizem, não entendem bem, né? Então, físio é função. Então, a gente pensa sempre em funcionalidade, no desempenho da função pelas pessoas. Então, quando a gente recebe, né, um paciente, é realmente identificar quais são as limitações, né, para o desempenho das suas atividades no dia a dia e, em cima disso, a gente traçar uma conduta específica para o paciente e as vitórias, né? Então, teve um episódio assim, muito marcante que foi da paciente que ela chegou dizendo que ela queria voltar a fazer aula de dança. Ela tinha uma dor no quadril. E todo o processo, né, de reabilitação foi mirando nesse objetivo final. Voltar a dançar. Voltar a dançar. E a gente dançou juntas no dia da alta dela, né? Ela me ensinou os passos e nós dançamos juntas uma música que ela escolheu. Ela estava sem dor, né, e apta a voltar para a aula de dança. E enquanto isso tinha uma paciente que estava ouvindo tudo, né? Porque eram muitas risadas, né? Você mesmo falou, né? Então, e ela também gostava de rir. E quando ela saiu, ela disse, ela achou interessante, né? E disse, vocês estavam rindo tanto, né? O que foi, né? E aí eu expliquei para ela, ela disse, será que eu vou voltar a dançar também? Eu disse, se for um desejo da senhora, a gente vai trabalhar para alcançar esse objetivo. Né? Bacana. Você falou aí, senhora, e aí eu vou confessar aqui uma coisa, tá? Primeiro contato que eu tive com fisioterapia, né, quando eu descobri o universo, a profissão, eu achava, e aí eu vou lhe perguntar se é um mito, é isso mesmo? Talvez hoje não, mas eu pensava que fisioterapia era coisa de gente velho. Tá com as doencinhas, umas coisinhas assim, que é a velhice que traz, e não tem nada a ver, né, Michele? Isso é um mito, né? Não, é um mito, né? Claro que existem, né, o próprio processo de envelhecimento, hoje é o perfil, mas assim, são adultos e pessoas idosas, né, que eu abordo mais, então existem situações que se desenvolvem com o processo de envelhecimento que algumas pessoas, elas podem ficar com dor, não são todas, né? Mas pessoas de qualquer idade, elas podem sentir dor. Até porque se tem um jovem que é atleta, ele pode ter lesão, por exemplo, né? Isso, exatamente. E, assim, aqui a gente está falando muito da parte mesmo músculo-esquelética, né? Que seria osso, articulação, músculo, mas a gente tem outras áreas. Mas, assim, o carro-chefe mesmo é a dor, né? Então, né, no sistema ósseo-articular, então a dor é o que vai chamar mais atenção e que muitas vezes leva o paciente, independente de idade, em qualquer idade, você pode sentir dor. E às vezes mesmo sem ter uma lesão, né? Um trauma que a gente chama. Então, hoje se estuda muito sobre dor crônica. Então, existem pessoas que sentem dor e que elas não têm nenhum tipo de lesão, né? Nesses tecidos. Né? E tem quem tem lesão e vive super bem sem dor. Exatamente. Então, são vários mitos aí, né? Esse é o maior. Qual o maior mito, assim, da sua área, assim, quando alguém fala, assim, fisioterapeuta, tá, que você tem vontade de, aquele ranço? Atualmente existem dois, né?
Então, o primeiro é a massagem, né? Ai. Então, o fisioterapeuta massagista não é uma das técnicas que nós utilizamos. O meu marido é físio e às vezes eu digo, pra que eu casei com físio se eu não tenho o benefício de uma massagem? Ele quer morrer quando eu falo isso. Porque, assim, a massoterapia é uma técnica de terapia manual e é um dos recursos, né? Uma das técnicas que a gente pode utilizar para tratar o paciente, né? Mas não é baseado nisso o tratamento. E a outra é, se você tem dor, não se movimente, né? Então, hoje, a ciência já está comprovando aí de forma massiva, né, que o melhor tratamento para dor é o movimento, é o exercício. Então, sente dor não é sinônimo de ficar parado, precisa realmente se movimentar. A gente foi feito para o movimento, eu sempre digo isso, né? Nós somos feitos para o movimento. E movimento gera movimento. Na físio e no marketing, vendas. Arrasou. Aí você falou da paciente aí que marcou da dança, mas já teve algum caso assim que você quis, olha, consagrado, toma aqui o seu dinheirinho e tchau. Qual é o seu paciente chato? Eu tenho cliente que é chato, né? Não vamos comentar detalhes, mas todo mundo tem. Mas assim, qual o paciente assim, que te dá trabalho ou que você vê assim que não compensa? Não compensa lidar e tal? Olha, aconteceu uma situação comigo, né, que foi de um paciente que ele queria ditar desde o momento da avaliação, ou seja, o primeiro momento, né, do contato com a fisioterapeuta e o paciente, e ele queria determinar tudo. Então, ele já vinha de um histórico passando por vários profissionais, infelizmente, né, acontece bastante. E então ele já vinha com essa bagagem negativa, isso, né? Exatamente. Aí então, sobrou para tudo. Ele queria guiar a minha avaliação, o diagnóstico fisioterapêutico, que precisa ficar claro, o diagnóstico fisioterapêutico é do fisioterapeuta, né? Não é o diagnóstico clínico, é o diagnóstico fisioterapêutico, funcional. Então, isso é o fisioterapeuta. E quem está capacitado para fazer isso, conduzir tanto a avaliação fisioterapêutica quanto o diagnóstico e o tratamento fisioterapêutico, já disse, é o fisioterapeuta, né? Então, é muito complicado, porque você tem que ter realmente muito manejo, né, para explicar isso, né? Existe um histórico não só do paciente, mas até da própria profissão, né, de como isso vem mudando, ainda bem, né, mas são alguns estigmas, né, que infelizmente ainda carregamos. Pesado. Acho que toda profissão, né, todo nicho passa um pouquinho por isso daí, né? Porque infelizmente a gente encontra aí alguns, sei lá, vamos chamar o quê? Charlatões, maus profissionais, enfim, que enganam, que prometem, né? Isso, e assim, hoje na fisioterapia a gente tem enfrentado muito isso, né? Então a ciência está cada vez aí mais em evidência, né? E em contrapartida, os charlatões que são muito habilidosos, né? Sim. Com vendas, com persuadir com pessoas, comunicação. E muitas vezes são tratamentos que não vão surtir efeito, não tem comprovação científica que funcionam. Então, muitas vezes a pessoa, né, vai lá, compra e está sendo enganada. Às vezes eu brinco assim, meu Deus, o povo brasileiro, acho que o ser humano em geral, assim, gosta de um atalho, né? Uma receita mágica, resolver rápido, né? Tanto que, sei lá, para emagrecer, você tem várias fórmulas mágicas e aí vai de cápsula até não sei o que. Bota esse negócio aqui do Polishop, né? Fica fazendo aqui que aí você vai ter músculo e vai ficar forte, magra, linda, esbelta, igual essa modelo. E vende como pão quentinho, né? Exatamente. As pessoas querem receita mágica e fisioterapia não é mágica, é suor também, né? Porque tem uma pegada aí de... Inclusive, né, você deu o exemplo aí do choquinho, e é algo assim que tem o seu papel terapêutico, é importante, né, quando aplicado de forma adequada. E a gente vê esse tipo de venda. Então, sem esforço, né? Tecnicamente, né, a gente chama de corrente excitomotora, então ela realmente vai provocar contração muscular, mas ela só vai funcionar se tiver a atividade, a contração ativa, o paciente entrando e fazendo esforço junto com a corrente, né? Assim como o choquinho, que é para analgesia, né, para diminuir a dor.
Então, ele tem o seu efeito terapêutico, mas muitas vezes ele não é utilizado de forma adequada. E aí acaba banalizando e enfraquece, né, as condutas mesmo e, consequentemente, a profissão. Você trabalharia com isso mesmo se você não precisasse? Assim, não preciso ganhar dinheiro, tá tudo certo e tal. Você fugiria assim da físio? Não, eu amo a fisioterapia. Gosto também. Eu não vou nem falar porque eu choro. Não, sem chorar. Tá bela, maquiada. Já chorou. Concentra. Diz a maquiadora que bota a língua no céu da boca. Já coloquei. Escorreu uma lágrima. Mas é porque realmente a fisioterapia me emociona. E é isso, é pura verdade. Né? Então, sempre que eu falo, eu digo que é a profissão mais linda que existe. E não tem preço, sabe? Você poder ajudar pessoas a melhorar a qualidade de vida delas, sabe? Desenvolver a função, né? Como você falou. Seja dançar, sentar, brincar com os filhos. E aí às vezes eu conto essa história, né? Que quando eu entrei na faculdade, desde o primeiro período, tudo que eu conhecia, eu disse, como é lindo, eu quero trabalhar com isso. Como é lindo, eu quero, porque eu achava tão sensacional tudo que a fisioterapia fazia, né? E eu só escolhi lá no penúltimo período a área que eu queria seguir, né? E que eu sou apaixonada. Para mim, a área mais Qual é a área? Como é que chama a sua especialidade? Fisioterapia ortopédica e traumatológica, né? Então é tudo que também algumas pessoas chamam de músculo-esquelética, né? Que aqui trabalha mesmo com a parte de osso, de articulação, tendão, músculo, né? Então tudo que envolve nessa parte do corpo é o que eu trabalho. Então hoje, Michele, eu quero te contratar, eu tenho a possibilidade de um atendimento. Além da parte acadêmica, você atende também em domicílio. Individualmente. Isso, individualmente. Então, eu faço a avaliação, identifico, né, quais são as limitações que o paciente apresenta, quais as expectativas com o tratamento, isso é alinhado, traçado um tratamento específico para a demanda específica do paciente. E aí a gente começa o trabalho. O videocast do Projeto A Mulher, ele é assistido por muitas alunas e seguidoras que são empreendedoras e que estão se inspirando em nós que estamos aqui. Mulheres reais, mulheres que passaram por, seja transição de carreira, seja começar do zero, seja se jogar, seja criar a sua oportunidade como você fez. Então, já que está todo mundo te assistindo aí, eu queria que você deixasse um recado para as mulheres empreendedoras. Um recado... Sem chorar! Fúria bolha. Fúria bolha, saia da bolha, conheça, a gente fica na zona de conforto ali, que na verdade muitas vezes passa a ser desconforto, né? E a gente, por N motivos, né, permanece ali. Então, fure a bolha, permita-se conhecer novas pessoas, novos lugares, né? Grupos, comunidades, né? Pessoas que estão naquele caminho que você quer seguir, porque tem aquela frase, né? Você quer ir rápido, você vai sozinho, mas você quer ir mais longe, você vai acompanhado. Então, isso tem feito muita diferença, assim, para mim, e sou muito grata por ter encontrado mesmo essas mulheres que estão, né, aí no mesmo caminho, porque a gente vai se ajudando. Ai, Michele, sua história é inspiradora, eu amei, inclusive às vezes a gente fica nessa, não sei se eu vá, ninguém me chamou, não sei o que, e você quer que, não, eu vou ir lá, vamos ver o que é que vai dar, né? E foi assim quando eu falei, então, Michele, o que você acha do podcast? Então, qual dia? Eu vou. E olha que tiveram as intercorrências, mas deu certo. Deu certo, porque quando a gente quer, né, dá um jeito e vai dar certo. Muito obrigada. Se vocês quiserem se conectar com a Michele, aprender mais, saber mais detalhes sobre o seu trabalho, aqui embaixo do vídeo tem o link do perfil dela, clica aqui e se conecta com a Michele, porque além de aprender, você vai rir das gargalhadas dela. Olha, gente, é muito gostosa e animada essa mulher. Valeu. Beijo, Michele. Obrigadão pela presença. Seguimos juntas.